E agora nós vamos falar sobre predestinação. Esse é um outro capítulo e ele tem tudo a ver com o decreto divino, né? Então, o decreto divino e predestinação, na verdade, são o mesmo assunto, mas passando do geral para o particular, certo? Então, a predestinação, o decreto divino, como a gente estava falando, e predestinação são o mesmo assunto, por quê? Porque denota o conselho de Deus concernente aos homens decaídos, incluindo a eleição soberana de uns e justa reprovação dos restantes. Então, o que é predestinação? Deus escolheu algumas pessoas, quando? Na eternidade, sabe? Faz parte daquele decreto inicial. E falou, esses são meus, esses são separados para mim. E deixou de escolher outras pessoas. Certo? É injusto? Isso é muito polêmico, né? Entendeu? Agora é interessante, né? Como as pessoas que foram escolhidas por Deus, eles naturalmente, eles fazem as coisas que Deus quer, sabe? Então, se fosse para ser por mérito, também seriam essas pessoas que seriam separadas. É as mesmas, né, que Deus sempre escolheu, sabe? Então, esse estudioso aqui, esse teólogo, né, Mac Konak, né, ele escreveu assim, para Barth, e como ele acredita para Paulo, o indivíduo não é objeto de eleição ou reprovação, mas é, antes, a arena da eleição ou da reprovação. As duas decisões encontram-se dentro do mesmo indivíduo, mas de modo tal que, visto do lado humano, o homem é sempre reprovado, mas visto do lado divino, é sempre eleito. A base da eleição é a fé. A base da reprovação é a falta de fé. Mas quem crê e quem não crê? A fé e a descrença estão fundadas em Deus. Estamos à porta do mistério. Quem que dá a fé ao homem? É Deus. Então, se a eleição é falta de fé, aquele homem, entendeu? Ele não é eleito porque não tem fé. E se não tem fé, por quê? Porque não pediu para Deus. Essa é a polêmica toda, está nisso, sabe? Que ele vai dar, com certeza. Mas diz que a pessoa que não é eleita, né, aquele que escolhe ser ateu, ele não tem nem esse apetite de pedir para Deus fé, sabe? Entendeu? Ele não quer saber disso. Ele está pouco interessado nisso. Ele não acredita mesmo e nem quer acreditar, né? Eu não acredito e tenho raiva daqueles que acreditam. É mais ou menos assim, sabe? Enquanto que a pessoa que tem fome das coisas de Deus, ela procura naturalmente. Nós temos um exemplo bíblico lá, muito acabado, que é justamente do Jacó e do seu irmão, do Esaú. Ainda hoje de manhã eu estava lendo a respeito dessa passagem, né? Das experiências do Esaú e do Jacó. Os dois filhos de pais abençoados, né? Tanto Isaac como a Rebeca, né? A mãe deles, pessoas super abençoadas, né? Nasceu por um milagre. Diz que a Rebeca, quando se casou, ela demorou, sabe quantos anos para ter filhos? Diz que 20 anos. Ela ficou tentando ter filhos. Daí, Deus abençoou, né? Orou bastante, né? E ela engravidou dos gêmeos. Daí nasce o Esaú, primeiro, primogênito, tudo, né? Isso, amado pelo pai. Diz que o Jacó era mais amado pela mãe, né? Mas o Esaú é amado, escolhido, bem cuidado, admirado pelo pai dele, pelo Isaac, né? E passou a vida inteira fazendo bobagem, desprezando as coisas de Deus, sabe? E o Jacó, apesar do seu jeito errado, né? Ele caía, pisava na bola, desonesto, usava de artifícios não muito, né, muito certos, mas ele mostrava em todas as atitudes dele que ele se interessava pelas coisas de Deus, que ele queria Deus, ele queria as bênçãos de Deus, ele queria comunhão com Deus, sabe? Tudo sinalizava nesse sentido.
Então, quem colocou esse amor pelas coisas de Deus no coração do Jacó? Quem colocou essa fé? E quem que não colocou no Esaú? Será que Deus é culpado? Então, essa é a polêmica. Esse é o mistério. Certo? É, exato. Entendeu? É um propósito. Com certeza, tinha um propósito. Deus sempre soube que o Esaú ia ser assim. E Deus sempre soube que o Jacó ia ser assim. Sabe? Entendeu? Deus, quando olhou para cada um de nós, e se nós estamos aqui, eu acho que ninguém ia pegar um domingo de manhã, sair de casa, vir para ouvir falar essas coisas, horas e horas falando disso, meio que dormindo, né? Alguns, né? Entendeu? Mas a gente vem aqui porque a gente tem o quê? Tem amor a Deus, sabe? Tem interesse pelas coisas de Deus. Ouvi falar que estão ensinando lá teologia sistemática, o que é isso? Fala de Deus, vamos aprender um pouco mais, né? Você sabe que esse foi o motivo que fez eu me converter? Eu tinha um coração tão duro, né, Lucê? No começo, que eu achava muito errado naquele tempo que eu não era convertido, eu poder me aproximar de Deus para pedir alguma coisa para Ele. Falar, esse povo só chega perto de Deus para pedir coisa, né? Para pedir coisa, sabe? Pedir isso, pedir aquilo, pedir não sei o que mais. Eu, na minha cabeça, de desconvertido, né? Nos meus primórdios lá, né? Quando me converti era mais ou menos assim. Eu falo, eu não vou procurar Deus só para pedir alguma coisa, não. Então teve um tempo que Deus foi tão paciente comigo, tão longânimo, né? Que as coisas comigo estavam tudo super certo. Mas eu estava num mar de tudo correto, né? Vida financeira boa, vida familiar boa, tudo correto. E a Lucy já era convertida faz uns 8 anos. Daí eu ouvi falar da escola aqui dominical, falei, sabe que está na hora de eu aprender alguma coisa de Deus? Deixa eu ir lá naquela escola para ver se eu estudo, aprendo alguma coisa da Bíblia, sei um pouquinho mais, eu vou lá para aprender, né? Esse foi o meu motivo. Então, Deus me trouxe desse jeito. Eu não vim pela dor, que naquela época da minha vida estava tudo muito bem. Muita gente vem pela dor, eu não vim. Eu vim porque eu tinha fome de aprender as coisas de Deus. Mas era tão orgulhoso que eu não queria vir se estivesse passando por algum problema, algum conflito, alguém doente da família, sei lá, algum problema financeiro. Eu não queria pedir as coisas para Deus. Eu já tinha visto tanta gente pedindo coisa para Deus e eu achava aquilo... É como se você se aproximasse de alguém só para se aproveitar daquela pessoa porque ela tem alguma coisa a mais, sabe? Eu achava que aquilo não era correto na minha, vamos dizer assim, a filosofia de vida, né? Naquele momento. Hoje, claro que eu acho que eu era um idiota, né? Só isso. Tem que se aproximar de Deus em todo momento, em qualquer circunstância. Se você está passando de necessidade, você tem que pedir mesmo. Ele é a pessoa certa, sabe? Entendeu? Mas Deus teve paciência comigo até no meio da minha estupidez, vamos dizer assim, sabe? E Ele soube preparar o mundo, o caminho, para que eu viesse para o Senhor, para aprender. Depois comecei a aprender as coisas de Deus e a fome era tão grande que não parei de aprender mais, né? Toda hora eu quero mais e mais e mais e mais. E muita tribulação aconteceu depois disso, né? Depois da minha conversão, tudo que não tinha acontecido antes de tribulação aconteceu, sabe? E nunca mais eu deixei o Senhor, sabe? Já são alguns anos, né, que nós estamos nessa caminhada, sabe? Nunca mais eu deixei o Senhor. Amém? Então Deus tem um jeito de atrair os seus. Cada um Ele usa um jeito, Ele nos conhece, cada um de nós, as nossas particularidades, né? Entendeu? Ele conhece. Pode falar, meu irmão. Esse tema de predestinação também é um tema bem polêmico, assim, tá? Fica reverberando dentro de mim, assim. Uhum. Eu sempre tive o pensamento de que o Senhor, Ele chama a todos. Ele está batendo, bate a porta de todos. Mas, não sei, na minha pequenez, né? Mas aí eu sempre tive o pensamento de que, aí pela fé, alguns vão abrir a porta, alguns permitem o Senhor entrar, outros não. Você sempre vê que o Senhor ele espera a nossa fé. Mas você também vê que na Bíblia, essa fé é gerada pelo próprio Deus, né? Então, É dom do Espírito Santo. A fé é um dos dons do Espírito Santo. acaba sendo bem confuso. Você tem
Isso. Então quer dizer que tem pessoas destinadas ao inferno? É essa a conclusão. Há vasos de honra e vasos de desonra. Está escrito na palavra. Pode falar, Jesus. Jesus morreu por todos. Agora, como é dado o livre-arbítrio ao homem de escolha, muitos vão escolher essa morte para si. Dizer, não, creio que Jesus morreu por mim, então eu estou indo. E muitos, a Bíblia mesmo diz que não vão. O logo isso, quem é expert nesse tema, eu vou começar a dizer o seguinte: a gente Autor e os objetos da predestinação. Continua o assunto, na verdade, né? O autor. Na economia da salvação, como nos é revelada na Escritura, o ato soberano da predestinação é atribuído mais particularmente ao Pai. Entendeu? Essa palavra economia, ela está usada aqui no sentido de organização. A palavra economia é uma palavra de origem grega, né? E ela significa aquele modo com que as casas eram organizadas, o lar era organizado, entendeu? Então a gente podia traduzir assim essa frase assim: na organização do processo de salvação, né? Como nos é revelada a Escritura, o ato soberano da predestinação é atribuído mais particularmente ao Pai. Ou seja, é o Pai quem escolhe, certo? Não é assim? Em João 17,6, confirmando isso que nós falamos, né? O Senhor Jesus falando: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então o Senhor Jesus está orando para o Pai, orando para Deus Pai, e falando que ele revelou, ele cumpriu aquilo que ele tinha acertado com o Pai. E ele revelou o nome, né, do Pai para aqueles que o Pai tinha dado para ele. Certo? Quem que deu para o Senhor Jesus aquelas pessoas, os discípulos? O Pai. Todos eles. Os 12, na verdade, ele deu, né? Só que ele sabia que dos 12 só tinha 11 que eram aqueles que eram do Pai, que eram realmente pessoas predestinadas. E um também estava certo, de uma certa maneira, predestinada, mas predestinado à perdição, né? Que era o 12º, que era o Judas, né? E os 11, no caso, eles têm obedecido a sua palavra, ó Pai. Ou seja, aquilo que eu tenho falado para eles, que na verdade é o que o Senhor falou para mim, eu só estou transmitindo para eles, eles têm obedecido. Eles têm sido tocados pela sua palavra, eles têm caminhado nos caminhos que o Senhor determinou, meu Pai. Então esse capítulo 17, né, de João, nós sabemos que é a oração, né, sacerdotal do Senhor Jesus, né? Então, os objetos da predestinação só diz respeito a criaturas racionais. Predestinados só são criaturas racionais. Por isso que predestinação é uma parte do decreto geral lá de Deus, sabe? O decreto fala de tudo, né? Agora, a predestinação especificamente, ela diz respeito às criaturas racionais, né? Então, todos os homens, bons ou maus, eles são predestinados, alguns para serem bons, outros maus, né? Todos os anjos, né? Bons ou maus, e Cristo, Jesus, nosso Senhor, é o mediador, é o nosso advogado, não é isso, minha irmã? É o nosso advogado. Então, Lucas 22, 29. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Então, ele nos designou um reino. E nesse reino, qual vai ser o papel de cada um de nós? Nós vamos ser reis e vamos ser sacerdotes. Nós vamos governar, certo? Vamos ter governo, nós vamos ter autoridade, governo. E ao mesmo tempo nós vamos ter o que oferecer continuamente sacrifícios de adoração para o Senhor, né? É o nosso papel. Bom, agora vamos falar sobre as partes da predestinação, né? Eleição. A ideia bíblica da eleição. A eleição, nós temos primeiro, bem definido na palavra de Deus, a eleição do povo de Israel, da nação de Israel, como povo separado para o Senhor. Apesar de eles estarem desviados hoje em dia, muitos, né, de Israel, não todos, mas muitos estão desviados, eles continuam ainda sendo predestinados como povo de Deus, sabe?
E diz que na grande tribulação, a grande maioria do povo de Israel vai ser salvo. Eles vão ter chance de se arrepender, de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muitos, né? Não são todos, né? Mas muitos vão ser salvos, sabe? E serem salvos, vão participar da glória conosco, né? Segundo, a eleição de indivíduos para algum ofício ou serviço especial para Moisés, né? Se lembra lá, as pessoas que eram destinadas a fazerem, vou dizer assim, o tabernáculo, fazer a arca, né? Então eles já foram predestinados, eles nasceram com aquele alvo, com aquele objetivo, com aquela missão, sabe? E já receberam talentos, habilidades especiais de Deus para poder fazer aquilo. O Josué, né? Josué nasceu para ser militar, para ser um general, para liderar o povo de Israel nas guerras. Então isso também é uma predestinação. Você já nasceu predestinado, você já nasceu eleito para fazer aquilo. É o propósito de Deus na tua vida. Você não nasceu só para ser salvo, não só para fazer parte do reino, mas você vai fazer alguma coisa determinada dentro do reino. Deus já determinou. A eleição de indivíduos para serem filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. É um privilégio a gente poder dizer que é herdeiro de Deus, né? Que é co-herdeiro com Jesus Cristo, da glória de Deus e dessa vida eterna, não é isso? Então, predestinação, de novo, né? O significado: o ato eterno de Deus, pelo qual Ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. É chocante. Por que não escolheu todos? Por que não escolheu todos? Mistério, né? Mas ele resolveu escolher uma parte. E para isso ele usou da sua soberania. Ele é soberano, ele é Deus, ele pode todas as coisas, né? Mateus 22:14. Pois muitos são chamados, não é esse o verso que você falou? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, todos são chamados. Não, é salvação mesmo, certo? É salvação, Deus está falando da salvação. Muitos são chamados. Você lembra quando Jesus falava a respeito das parábolas dele? Por que ele falava com o povo em parábolas? Por que ele falava em parábolas? Por que ele não era claro? Ele não chegava e dava a mensagem bem clara, bem aberta, bem direta, sabe? Por que ele falava em parábolas? Porque ele já esperava que as pessoas não entendessem mesmo. Porque se entendesses, eles iam se arrepender e ser salvos. E aquele povo não era para ser salvo mesmo. Jesus estava sendo malvado. Porque aqueles que se interessam pelas coisas de Deus, eles iam fazer que nem os discípulos. Eles iam perguntar para Jesus: explica melhor o que o Senhor quis dizer com isso. Se interessa pelas coisas de Deus, procura as coisas de Deus, vai atrás, quer entender melhor. Então, quando Deus fala com a gente, é muito comum, pelo menos comigo, é super comum, eu nunca entendo de primeira. O que Deus espera de mim? Ou de cada um de nós? Que a gente vá atrás. Todas as grandes revelações que Deus deu para mim, eu nunca entendi de primeira. Ele me fala um verso, aquilo fica lá roendo no meu coração, eu não entendo. Por que Deus está falando isso comigo, né? O que Ele quer dizer, né? Mas eu vou atrás, eu procuro, eu me interesso, eu oro, pergunto para um, pergunto para outro, vou no livro de novo, vou isso, vou aquilo. Daí um belo dia, aquela palavra que era uma palavra só, tipo logos, que a gente fala, ela vira rema, dá aquele insight. Deus revela. E essas palavras mudam a vida da gente. É a palavra que dá vida, sabe? Mas Ele nunca dá de primeira. Deus não facilita a vida da gente, não. Vocês acham que cristão tem vida fácil? Não tem vida tão fácil.
Deus espera que você ame a palavra dele, que você queira entender, você procure, você se esforce, você leia de novo, e leia de novo, e leia de novo, e procure, e reflita, e ore, sabe? E daí um belo dia, e às vezes depois de muito tempo, às vezes não é um dia ou dois, não, às vezes é anos, sabe? Que você está lá refletindo, procurando a resposta de Deus, ele vai e te revela. Daí aquilo fica tão claro, aquele banho de luz, né? Aquela coisa assim tão maravilhosa, aquele banho de luz, falar, era isso que o Senhor estava querendo dizer. E essa palavra você vai esquecer? Nunca mais. Aquela palavra fica tão gravada no coração da gente, que ela não vai durar essa vida só não, minha gente. Ela vai durar por toda a eternidade, que Deus gravou no coração, mas você teve que procurar. Você teve que ir atrás, você teve que se interessar. Você teve que mostrar para Deus que você estava interessado na palavra dele, que você queria aquela palavra, tinha aquele fogo, aquela coisa, aquela palavra mexeu com você, e quando você não a entendia, né? Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, característica da eleição. É uma expressão da vontade soberana de Deus. Primeira coisa, é Deus quem decide. Mais especificamente é o Pai. A eleição é imutável, portanto, torna segura a salvação dos eleitos. Quando uma pessoa é salva, é a parábola das 99 ovelhas, né? E da perdida, né? Deus faz de tudo, mas não te perde de jeito nenhum. Você pode estar no mundo, pode estar acabado, pode estar no meio das drogas, pode estar perdido. O mundo não te dá um trisco de valor. Mas Deus vai atrás. Você é o escolhido. Ele vai mexer mundos e fundos. Isso daí eu sempre vejo com relação à casa, né, dos deficientes químicos lá, né? A gente vê quanta gente que entra naquela casa para de repente sabe? Olha quantos que acabam não sendo salvos. Mas de repente é salvo, sabe? Um daqueles sai. E a gente nunca sabe direito quem é que vai sair. Quem frequentou lá a casa, quem leva a palavra, você nunca tem noção exatamente quem que é o escolhido de Deus. Eu, pelo menos, nunca consigo saber. Eu e a Lucia, a gente vai lá e fica falando, acho que é o fulano. Eu acho que é o ciclano. A gente sempre erra, sabe? A gente nunca consegue perceber quem é aquele que Deus está mexendo tudo aquilo para poder salvar. Aí depois que a pessoa... o Silvio nós erramos também. A gente tinha outras pessoas que eram contemporâneos do Silvio, que a gente achava que eram os outros, né? Não, eu acho que é o fulano, eu acho que é o ciclano. A gente erra. A gente não sabe quem que está no coração de Deus, mas era um deles. A gente sabia que era um daqueles, sabe? Que Deus estava gastando todo aquele dinheiro, todo aquele recurso, aquele monte de gente lá, levando oração para salvar um. Sabe? É a ovelha perdida. Ele salva, você é eleito, ele não vai te perder. Você pode estar no fundo do poço, mas ele vai te buscar. Ele vai te buscar. Sabe? É assim que funciona. A eleição é eterna. Não é só por essa vida, você vai ficar eternamente do lado do Senhor. É incondicional. É incondicional. É irresistível. A salvação é irresistível. Quando você é eleito pelo Senhor, você não consegue resistir a Deus. Você pode ter o coração duro, uma hora ele amolece. Sabe? É irresistível. Sabe? E não merece acusação de injustiça. Você não pode dizer que Deus é injusto. Deus é Deus. Ele é que decide. E o propósito da eleição? O propósito próximo é a salvação dos eleitos, é claro, né? Entendeu? Agora, o objetivo final da salvação, o que Deus espera através da salvação dos eleitos, né? É a glória dele. Ele vai manifestar a glória dele nos eleitos. Ele vai manifestar a glória dele em cada um de nós. As pessoas vão olhar e vão ver a glória de Deus em nós. O brilho de Deus, o perfume de Cristo, sabe? Vai ser visto em nós, cada um de nós. E agora, como você foi eleito para ser salvo, você pode ser eleito para ser reprovado também, né?
Em geral, os católicos, isso é difícil de aceitar, né? Mas é o que nós estávamos falando até agora há pouco, né? Em geral, os católicos romanos e a grande maioria dos luteranos, não esqueça aqui que o nosso escritor, ele era presbiteriano, calvinista, né? Os arminianos e os metodistas rejeitam essa doutrina em sua forma absoluta. Não existe consenso, mesmo no meio cristão, em relação à doutrina nem da salvação, né, da predestinação para a salvação, e muito menos sobre essa da reprovação, sabe? Mesmo Calvino, né, o Calvino, ele chamava essa doutrina, o decreto da reprovação, como o decreto terrível, certo? Como é que você pode determinar que alguém não vai ser salvo? Sabe? Ninguém pode, na verdade. Então, a exposição da doutrina da reprovação. Decreto eterno de Deus, pelo qual ele determinou deixar de aplicar a um certo número de homens as operações de sua graça especial e puni-los por seus pecados, para a manifestação da sua justiça. Muitas vezes os reprovados gozam maior medida de bênçãos naturais da vida que os eleitos. O que efetivamente os distingue daqueles que os primeiros são, que são objetos da graça regeneradora e salvadora de Deus. Você já reparou que a vida desse povo costuma ser uma vida melhor que a nossa? Nesse mundo. É a história da parábola lá do rico e do Lázaro. Quem que era o escolhido? Quem que era o eleito? Era o Lázaro, sabe? Lá, pobre, passando um apuro danado na vida, mendigando, comendo das migalhas lá que caía do outro, e o rico numa boa. Vida boa, melhor vinho de 5 anos, né? Devia ter muita lagosta, entendeu? Muito camarão, né? Comida de primeira, mas eles eram os reprovados, certo? Eles estavam tendo uma vida de rei nesse mundo, mas eram os reprovados, certo? Acontece a mesma coisa hoje em dia? É a mesma coisa, é o mesmo Deus, é o mesmo mundo. A história só se repete. É o Eclesiastes, sabe? A gente só está repetindo. Só está repetindo. Então a gente pergunta, Deus, por que tanta injustiça nesse mundo? Esse sujeito aqui é um perdido, descrente, ateu. Olha a vida que ele leva. Parece que a chuva só cai na horta dele, sabe? Só ele que prospera, só ele que dá certo, só ele que vai para frente. Certo? Mas é um reprovado. Ele tem que aproveitar bem essa vida porque é a única. É só aqui mesmo. Quando passar para o outro lado, acabou tudo isso. Eu vejo um exemplo super acabado que eu vejo na Bíblia, é o exemplo do José, né? O José, filho da mulher amada, do Jacó, da Raquel, né? Nasceu, até que o começo da vida dele foi uma coisa maravilhosa também, né? Ele era escolhido entre os irmãos, era isso, era aquilo, paparicado, né? E depois ele começou a passar pelas perrengues da vida, como todo escolhido passa, né? Entendeu? Foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo, né? Mas ele tinha, como todo eleito, né, ele tinha aquele amor pelas coisas de Deus, sabe? Aquela preocupação em não desonrar o nome de Deus, né? E aonde que ele era colocado, ele dava fruto, e ele dava fruto, e ele dava fruto, e ele dava fruto, sabe? Mas a vida dele foi fácil? Foi muito difícil, sabe? Mas assim é a vida dos escolhidos do Senhor, dos eleitos do Senhor. A gente não vai ter a vida mais fácil do que as pessoas que são as reprovadas, sabe? Pelo contrário, é muito comum, é o mais comum, inclusive, é que a vida nesse mundo para as pessoas que são escolhidas seja uma vida difícil. Em 1 Pedro 2,8: E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam,
porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Eles foram destinados a cair, a ser tropeço, a bater na rocha, a bater em Cristo. E quando eles batem em Cristo, eles vão se desmanchar. A gente vê essas barbaridades que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Nos dias de hoje. Parece que a gente voltou lá ao tempo de Sodoma e Gomorra, não voltou? A gente recuou no tempo. É como se Sodoma e Gomorra não ficasse mais só em Sodoma e Gomorra. É o mundo todo que hoje é Sodoma e Gomorra. O Brasil, inclusive, né? Não é assim? O Brasil está nessa situação. O carnaval agora, as pessoas ficavam horrorizadas com o que eles faziam, né? Essas coisas assim, né? Esse pessoal do mundo, né? Mas isso Deus já estava prevendo. E eles vão fazer e vão fazer mais, e vão achar que está certo, e vão achar que nada vai acontecer, até o dia que Deus se manifestar. Se a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa, porque quer dizer, não é bom a gente julgar as pessoas, que de repente um desses daí ainda é um escolhido e tal, né? E ele vai se arrepender e vai, né? E vai acabar, a gente vai acabar queimando a língua. Então é bom, como a gente não tem essa presciência de dizer quem que vai ser salvo, quem que não vai ser, né? Só Deus é que tem, então é bom a gente não fazer julgamento de ninguém, por mais que ele possa ser uma pessoa aparentemente do mal, sabe? De repente não é, né? De repente é um escolhido e Deus vai tirar ele daquela situação e vai salvá-lo, sabe? Então é bom a gente não fazer julgamento, é bom não julgar ninguém, tá? Então deixa Deus exercer a sua soberania, Ele que sabe das coisas. Agora vamos falar sobre supra e infralapsarianismo, né? É supra e infra, né? Lapsarianismo. Então, o que é o supralapsarianismo? O primeiro do pecado do homem, que constitui a sua queda, foi predestinado, ou foi meramente objeto da presciência de Deus? Essa é a questão. O primeiro pecado do homem, que constitui essa queda, ele foi predestinado, ou foi meramente objeto da presciência de Deus? Na sua forma original, o supralapsarianismo sustenta a primeira posição. Aqueles que acreditam que o primeiro pecado foi predestinado são chamados supralapisários, sabe? Os que sustentam que é a segunda posição, que é somente objeto da presciência de Deus, eles são os infralapisários, tá? Então o que é o supra? Aquele que acredita que aquele primeiro pecado, a queda do homem, foi predestinado. E quem acha que não, que é simplesmente a presciência de Deus, é o infralapisário. São palavras difíceis, mas faz parte da teologia, né? Então a posição supralapisária, né? Salienta a absoluta soberania de Deus e, mais particularmente, a sua soberania com relação ao pecado. A analogia da predestinação dos anjos parece favorecer essa posição, a posição dos supralapisários. Calvino, claro, evidentemente, ele era um supralapisário, né? O Calvino, que acreditava na predestinação, né? Em compensação, o Lutero, o que seria? Seria um infralapisário, porque ele era oposto, o pensamento dele era oposto do Calvino, né? Nesse sentido. Então, a posição infralapisária recorre particularmente às passagens da Escritura nas quais os objetos da eleição aparecem numa condição de pecado, em estreita relação com Cristo e com objetos da misericórdia e da graça de Deus. Tanto a posição supralapisária como a infralapisária, eles acham suporte nas Escrituras. Se você for procurar bem na palavra de Deus, você tem argumentos tanto a favor de uma como a favor de outra, tá? A primeira nas passagens que acentuam a soberania de Deus. A segunda nas passagens que salientam a misericórdia e a justiça de Deus em conexão com a eleição e a reprovação. Então, qual das posições que estão certas? Só Deus é que sabe, né? Eu trouxe aqui o assunto porque esse assunto faz parte da teologia, sabe? Se você vai ser supralapisário ou você vai ser infralapisário, você pode escolher. As duas partes estão certas, as duas têm suporte nas Escrituras, sabe? Entendeu? Então você pode tomar qualquer uma das posições que ninguém vai dizer que você está errado.
Essa questão com certeza eu não vou perguntar na prova, né? Pelo menos né, o que é o que está certo, né? Entendeu? Eu posso até perguntar o que é, né? Mas qual que está certo eu não vou perguntar, porque as duas, a gente não tem como definir o que está certo e o que está errado, sabe? Qual que é a posição certa e qual que é a posição errada. Amém? Vamos ver. Ainda tem bastante tempo, né? Então vamos falar agora da criação, a criação em geral, né? A doutrina da criação não é exposta na Escritura como uma solução filosófica do problema do mundo, mas, sim, em seu significado ético e religioso, com uma revelação da relação do homem com seu Deus. A doutrina da criação na história. A igreja cristã, desde o seu começo, ensinava a doutrina do creatio ex nihilo. Que língua que está aqui? É latim, né? Creatio ex nihilo. Para mim é latim isso daqui, né? Alguém conhece latim? Mas o que significa creatio ex nihilo? A tradução para o nosso português contemporâneo é a criação do nada. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para fazer tudo que existe? Nada. Não, ele falou e se fez. Mas qual que era a matéria-prima? Não, a gente pode dizer assim que a palavra foi tipo a máquina, né? A montagem, a máquina de montagem, né? A máquina da confecção, né? Mas qual que era a matéria-prima? O que entrou nessa máquina para depois sair a criação? Qual que é a matéria-prima? Então, antes da criação, o tempo também não existia, certo? Dado que o mundo foi trazido à existência justamente com o tempo, antes do que no tempo. Então não foi num determinado tempo que Deus fez tudo que fez, porque não existia tempo. Ele fez até o tempo. Quando ele começou a fazer as coisas, quando ele começou a fazer o universo, é que o tempo passou a existir. Ele fez o universo junto com o tempo. Não fez primeiro o tempo, depois o universo. Sabe? O tempo não existia antes do universo ser feito. No princípio. Então, prova bíblica da doutrina da criação, né? Na Escritura, a criação é citada como um fato histórico, né? Temos muitas passagens que reafirmam esse fato. Salientando a onipotência de Deus na criação. Deus, todas as coisas ele pode, onipotência, né? Exaltando Deus acima da natureza como um ser grandioso e infinito. E 3, referindo-se à sabedoria de Deus no processo da criação. Então, o que significa ex nihilo? Ex nihilo é simplesmente do nada. Do nada. Do nada. Matéria-prima que Deus usou. Do nada. Ele pegou o nada e fez virar tudo que existe. Certo? E nada é nada. Não é peixe que nada, não. É nada mesmo. Não existia não existia água, não existia nada. Não existia coisa alguma, a não ser o próprio Deus. Então, Neemias 9:6. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram, quer dizer. Então, a ideia da criação. A criação é um ato trino de Deus, ou seja, as 3 pessoas da Trindade, Deus inteiro, né? Deus triuno, é quem fez tudo que existe. A Escritura nos ensina que o Deus trino é o autor da criação. Todas as coisas são, de uma só vez, oriundas do Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Entendeu? Mas todo Deus está envolvido no processo da criação. E a criação é um ato livre de Deus, certo? Então a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele decidiu criar, é um ato livre, vontade dele. Ele falou, vou criar, e criou. Só isso, né? Que ele é autossuficiente e não depende de suas criaturas de modo nenhum. Atos 17:25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas.
Todos nós, todos os seres vivos dependem dele, mas ele não depende de ninguém. Se a gente deixasse de existir, não sobrasse nada, sabe? Deus continuava existindo. Isso. Então, a criação é um ato temporal de Deus. Agostinho achava mais correto dizer que o mundo foi criado com o tempo, ou seja, simultaneamente à criação do tempo. O mundo foi criado simultaneamente à criação do tempo. Que afirmar que foi criado in tempore, ou seja, foi criado no momento específico do tempo. Entendeu? Então, o mundo foi criado e justamente com o mundo foi criado o tempo. A criação como um ato pelo qual algo é produzido do nada, ex nihilo, do nada. Deus mesmo, ou mais especificamente a vontade de Deus, é a causa da existência do mundo. Ele criou tudo sem usar nenhum material pré-existente. Esse verso aqui sempre me tocou. Sabe? Esse verso é um verso fantástico que eu acho, né? A gente fala que isso daqui explica até a física quântica, né? Tá? Isso. Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, na verdade, está faltando aqui, que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Está faltando um quê aqui? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Do nada. Do que foi feito então? Do nada. Sabe? Entendeu? Deus teve vontade de criar o mundo, planejou, fez aquele decreto, né? Que a gente falou, aquele decreto geral da criação, sabe? E falou, vou fazer o universo, né? Acordei hoje com vontade de fazer o universo. Deus dorme? Não, o homem precisa, mas Deus não precisa, né? Isso. Como Deus não dorme, ele nem acordou, né? Entendeu? Deus não precisa nem dormir. Falou, vou fazer o universo. Acordei com vontade, não, decidi fazer o universo, né? Decidi fazer o universo. E como que eu vou fazer? Daí ele já planejou tudo, tintim por tintim, né? Como é que ele ia fazer cada coisa. Já até escolheu quem que ia viver nesse universo. Oi? Por isso que eu falo assim, a curiosidade, quando a gente trabalha com adolescente, questão da criação, né? Se você começar a raciocinar, você não tinha nada. Não tinha nada, mas onde estava Deus nesse momento, né? Ele fez tudo de uma vez, né? Ou que a gente fala aqui, já era o verso mesmo, né? Quando surgiu no tempo. Sim. Aham. Isso. Se houve a evolução, né? Por que a evolução foi até uma altura e não há mais, né? Então, você pega assim, por exemplo, um grupo de adolescentes que são curiosos, eles fazem 300 perguntas para você, né? Isso. Esse negócio de evolução, criacionismo, isso daí dá muito pano para manga, né? Entendeu? Como que Deus ele não depende do tempo, sabe? Então a gente dizer que ele não precisou de tempo nenhum para fazer as coisas, né? Tá certo, né? Ele não precisou de tempo nenhum, ele faz, para ele é automático, né? Mas como ele é eterno, né? Às vezes o automático dele pode passar 1000 anos, 2000 anos para nós, né? Entre ele fazer uma coisa e fazer outra, ele é eterno. Para ele está fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Então não existe tempo para ele. Então para nós que existe, nós que podemos sentir a diferença entre Deus fazer uma coisa e decidir fazer outra, sabe? Então pode passar uma vida inteira, pode passar 50 anos para nós, mas para ele não passou tempo nenhum, ele é eterno. A gente pode achar as coisas demoradas porque o tempo nos influencia, nós somos mortais, mas para ele não influencia nada, é outra visão. O dia que a gente estiver na glória e também formos eternos, a gente vai ter essa visão que Deus tem, sabe? A gente vai conseguir enxergar o mundo por esse prisma. Então vamos lá. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, Deus decidiu que ia formar, usou a palavra e formou. De modo que aquilo que se vê, faltou o quê? Não foi feito do que é visível. Não foi feito do que é visível. Vocês já se interessaram por física quântica, alguma coisa? Leram alguma coisa a respeito? Já, né? Mas não é isso. A física quântica não fala dessas coisas? Aquilo está aqui, não está aqui, desapareceu, né?
A gente fica, é uma coisa difícil de entender, né? Mas é assim, é o processo de Deus. Hoje os cientistas estão conseguindo compreender alguma coisinha, sabe, de física quântica. Então está terminando de ser construído, está sendo construído agora, o chamado computador quântico, sabe? Esses computadores que a gente tem hoje, vai ficar tudo no chinelo. Uhum. Sim. Sim. Deus não precisa ter origem, sabe? Ele sempre existiu. E se ele decide que alguma coisa vai ser feita, ele faz sem precisar ter origem, sem precisar ter matéria-prima. Ele faz do nada. Então, a criação propicia ao mundo uma existência distinta e, todavia, sempre dependente, né? O mundo não é Deus, nem alguma parte de Deus, mas algo absolutamente distinto de Deus, o mundo, né? E, no entanto, o mundo é totalmente dependente de Deus, é finito e é temporal. Certo? Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E Deus, ao mesmo tempo, ele tá imanente, ele está dentro de cada um de nós, certo? Ele está em todo lugar. Se o mundo deixasse de existir, para onde que Deus iria? Sim. Ele não ia precisar mudar de endereço, né? Ele continua no mesmo endereço, certo? Se ele fizer o mundo de novo, depois que ele deixou de existir, ele é imutável, ele vai estar no mesmo lugar, ele não vai precisar mudar de endereço, né? Nem de telefone, né? Entendeu? Ele continua sempre no mesmo lugar, ele é ele. Não, o fim último de Deus na criação. O fim supremo de Deus na criação, qual que é? A manifestação da sua glória. A manifestação da sua glória. Qual que é o fim último da criação? A manifestação da glória. Certo? A manifestação que inclui, pois, com fins subordinados, a felicidade, a salvação das suas criaturas e o recebimento de louvor de corações agradecidos e desejosos de adorá-lo. Mas isso é secundário, sabe? São alvos secundários, não é o objetivo maior. O objetivo maior é a manifestação da glória dele. Por isso que o mundo existe. Agora vamos falar um pouquinho das teorias divergentes a respeito da origem do mundo, né? Quer dizer, nem todo mundo acha que é do jeito que nós acabamos de falar, sabe? Tem gente que pensa diferente, sabe? Tem a teoria chamada dualista, né? Que estabelece dois princípios autoexistentes, Deus e a matéria. Por exemplo, então Deus não tirou a matéria-prima dele do nada. Eles achavam que já existia matéria, sabe? Essas pessoas que são dualistas, é dualista porque é dois, né? Deus de um lado, matéria do outro. Então existia duas coisas, Deus e matéria. E os dois eram o quê? Eternos. Matéria é eterna e Deus é eterno, certo? Tanto a matéria como Deus eram eternos, né? Distintos um do outro ao mesmo tempo, mas os dois eram eternos, coeternos, certo? Segundo essa teoria, Deus não é o criador, mas apenas o estruturador e artífice do mundo. Essa teoria foi advogada pelo Platão, pelo Aristóteles, pelos gnósticos, né? Pelos maniqueus, tal, né? Então existia duas coisas eternas ao mesmo tempo, Deus de um lado e a matéria do outro. Aí sim ele não tirou do nada. Existe duas coisas eternas? Não, só existe uma, que é Deus. Tá? Então essa teoria é furada, errada, certo? Teoria da emanação. Segundo essa teoria, ela pretende que o mundo é uma emanação necessária do ser divino, né? Necessária. Como consequência, Deus seria o responsável por tudo que acontece no mundo, tanto pelo mal como pelo bem. É o panteísmo, né? O panteísmo prega isso. Então é a mesma coisa. Quem é responsável pelo pecado?
É Deus. Segundo, quem é responsável pelo mal é Deus, segundo os panteístas, tudo isso, né? Então a teoria da emanação, se tudo surgiu dele, tudo é reflexo dele, as coisas boas vêm dele, claro, né? Mas as coisas más também viriam dele. É a teoria da emanação. Nós já falamos muito a respeito dela sem usar esse termo, né? E por fim a teoria da evolução, como nós estávamos falando agora há pouco, né? Muitos evolucionistas creem na eternidade da matéria. De novo, volta aquele primeiro princípio dualista, né? A eternidade da matéria. Ideia não somente anticristã, como ateísta, né? Então, a lei básica dessa teoria é que tudo que é vivo provém do que é vivo. Segundo os evolucionistas, quando é que surgiu a vida na Terra? No universo, que seja. Os evolucionistas. Se a vida só pode provir de alguma outra vida, quando é que surgiu a vida? Não, a vida é eterna também. Eles acham, segundo os evolucionistas, para a teoria deles fazer sentido, a vida tem que ser uma coisa eterna. Aí não é Deus que é eterno, a vida é eterna. E uma vida vai se transformando em outro tipo de vida, e outra vida se transforma em outro tipo de vida. Entendeu? Daí não surge do nada uma vida que dá origem a outra vida. Certo? Então a vida tinha que ser eterna também, sempre existir, porque se ela nunca surgiu de nada, e se ninguém até hoje é capaz de fazer vida do nada, alguém é capaz de fazer? Vocês já ouviram falar que um cientista, não sei aonde, que parte do mundo, conseguiu produzir alguma coisa viva, mesmo que seja de uma matéria inanimada? Não precisa nem ser do nada, mas uma matéria sem vida, fazê-la ficar viva? Alguém já conseguiu isso? Quanto mais tirar a vida de alguma coisa que nem existe. De uma matéria que nem existe. Agora vamos falar um pouco sobre a criação do mundo espiritual. A doutrina dos anjos na história, né? Existem claras evidências da crença da existência de anjos desde o início da era cristã. Sempre se acreditou na existência de anjos. Mas o racionalismo do século XVIII, né, você lembra quando começou o cientificismo, né, de uma maneira mais forte, quando tentaram achar o Jesus histórico, né, Jesus, lembra do Jesus histórico da cristologia? Então foi no século XVIII. Ele negava sem disfarces a existência de anjos e explicava que a Bíblia ensina a respeito deles como uma espécie de acomodação. Mas alguns teólogos liberais, teologia liberal, também você deu aula disso, né, Eli? Não, você falou aqui, você comentou. Isso. Alguns teólogos liberais modernos consideravam que vale a pena reter a ideia fundamental expressa na doutrina dos anjos. Eles veem nela uma representação simbólica do cuidado protetor de Deus e de sua disposição para dar ajuda e socorro. Então, vamos falar da existência de anjos. Como todas as religiões, assim, praticamente reconhecem a existência de um mundo espiritual, todas elas, né? Elas sempre reconhecem. A religião tem mundo espiritual. Quem não acredita em mundo espiritual são os ateus, né? Entendeu? A igreja cristã sempre acreditou na existência de anjos. Desde os primórdios, desde a igreja primitiva, antes disso mesmo, né? A gente vê os relatos na Bíblia, do Antigo Testamento, dos anjos, das manifestações dos anjos, né? Então, ninguém que se incline diante da autoridade da palavra de Deus pode duvidar da existência de anjos. Se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na sua palavra, a gente não tem como não acreditar que existem anjos, né? Eu, no começo da minha caminhada, eu não acreditava que existia demônios, né? Até eu acreditava que existia, que Deus existia, que existia anjo, né? Mas demônio não, né? Demônio eu achava que não existia, não sei porquê. Mas eu botei na cabeça que não existia demônio, né? Quando eu via alguma expressão demoníaca, né? Quando eu via alguém chegava num ambiente assim, tinha alguém tomado assim por um demônio, tendo aquelas manifestações de demônio, né? E eu falava, se fosse lá no hospital que eu trabalho, a gente dava um diazepam e esse demônio ia embora em 3 tempos. Entendeu? Aqui eles fazem essas orações, fazem essa coisa toda aqui, né? E eu expulso o demônio lá com diazepam mesmo, sabe? Entendeu? A pessoa dorme, quando acorda o demônio foi embora, né? Entendeu? Então eu não acreditava naquele momento. Depois é claro que eu tive provas que demônios existem mesmo, né? Entendeu? Não foi só era só fazia parte do meu ateísmo na época, né? Antes da minha conversão, né?
Mas muita gente não acredita em demônio, nem anjo, nenhum tipo de anjo, nem bom nem mau, né? Então, a natureza dos anjos. Diferentemente de Deus, os anjos são seres criados, né? Então Deus não é criado, Deus é eterno. Mas os anjos são criados. Assim como nós fomos criados, os anjos também foram criados, todos eles, né? Os anjos são seres espirituais e incorpóreos. E são seres racionais, morais e, ao contrário de nós, eles já são imortais. Os anjos são imortais. E há anjos bons e anjos maus, né? Anjos bons e os anjos maus, os demônios. Agora vamos falar número e organização dos anjos, né? Que a gente tem. Seu número. Quantos anjos existem no universo? Milhões de milhões, né? A gente sabe que são muitos, mas a gente não sabe o número exato, né? Mas se sabe que são muito numerosos, né? Eles formam exércitos, formam legiões, né? É muito. Para uma comparação, né? Uma legião romana era um agrupamento militar que era formado de 3 a 6 mil soldados. E existem legiões e legiões e legiões e mais legiões, né? De anjos, né? Pelo que a gente tem na palavra. Em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 5:11, fala assim: o apóstolo João lá no céu, né, viu assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Quanto será que é milhões de milhões, né? Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. Então, ele vislumbrou, o apóstolo João, aqueles milhões e milhões e milhões de anjos, né, incontáveis anjos assim, sabe? Lá no céu, quando ele teve a oportunidade de ser levado para lá. Suas ordens, né? Existem diversos números específicos que indicam diferentes classes de anjos. Existem os querubins. Se lembra lá o querubim da glória que foi representado em cima da tampa da arca da aliança, né, o propiciatório. Tem o querubim que foi colocado na porta do jardim do Éden depois que o homem pecou, né? Então os querubins são destinados a defender o poder, a glória e a majestade de Deus. É um tipo de anjo, é uma classe de anjo que tem essa missão, né, vamos dizer assim. Daí é descrito também os serafins, outro tipo de anjo, né? São anjos com 6 asas. Em Isaías, no capítulo 6, dos versos 2 e 6, fala a respeito desses serafins, né? E existe os arcanjos. Você lembra os arcanjos, que nós falamos bastante deles hoje, né? Os arcanjos, tipo Gabriel, o Miguel, né? E o próprio Lúcifer, que é um arcanjo, né? São os anjos mais poderosos, mais gloriosos, mais assim, o protótipo, o modelo para todos os outros anjos, sabe? São aqueles os anjos mais, né? Os top dos anjos, são os arcanjos. O serviço dos anjos, qual o papel dos anjos, né? Então, o serviço comum dos anjos, louvar continuamente a Deus, né? E o serviço extraordinário dos anjos, eles são intermediários das revelações especiais de Deus, das comunicações das bênçãos ao seu povo, e também eles executam os juízos de Deus. Quando aconteceu, né, o recolhimento da igreja, quem que vai vir recolher a gente? Os anjos. Diz que Deus vai determinar que os anjos venham e nos recolham. Quando uma pessoa morre e é levada para o céu, quem que leva ela para lá? Os anjos. Tem muitos relatos, né, que eles falam sobre, especialmente aquelas EQMs, né, experiências de quase morte, né, que as pessoas falam disso, que passaram por aquele processo, que tiveram aquela morte, né, essas coisas, uma parada cardíaca, por exemplo, né, elas viram aproximar pessoas assim luminosas, essas coisas deles, né, que convidou para entrar num túnel de luz, né, essas coisas. Você já ouviu esses relatos, né? Então, eu que creio em Deus, creio que esses daí sejam o quê? Os anjos, que eles vêm recolher aqueles. Depois essas pessoas que passam por EQM, a gente só fica sabendo disso porque elas são devolvidas para o mundo, né? Chega lá no céu, descobre que por um motivo ou do outro eles não podem ficar lá e voltam, né? A Lucy está me avisando que o tempo acabou, né? Os anjos maus vão ficar... Não, já deu o tempo, é 11h45. Os anjos maus vai ficar para a próxima aula, tá?